A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero aqui lhe chamar a atenção, lhe fazer um convite. Quero lhe convidar e pedir a sua atenção por alguns minutos, aonde irei falar para cada um pouco do que Deus fez desde a minha infância até muito próximo do meu casamento. O que eu passei, os processos que eu vivi. Talvez você olhe para mim e diga: você passou alguma dificuldade? Talvez você já tenha me visto alegre, sorridente, feliz e tenha dito: esse menino nunca viu alguma dificuldade em sua vida. Eu gostaria de contar para cada um de vocês um pouco do muito que Deus fez, faz e ainda vai continuar a fazer na minha vida e na sua vida. Abra comigo a Bíblia em Salmos. Salmo de número 126. Só o verso 3. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por este motivo nós estamos alegres. Para quem não me conhece, eu me chamo Thales, sou natural da cidade de João Câmara. Atualmente sou pastor da Igreja Missão Evangélica Pentecostal na cidade de Itaipu, onde eu estou a morar. Sou professor em uma das escolas da cidade. Meu pai é Antônio José da Silva, conhecido por Capitão, e minha mãe é Cecília. Eu sou o filho mais velho do casal. Tenho 3 irmãs, já sou pai, tenho uma sobrinha, por nome Ana Cecília. A minha irmã mais velha, eu sou o mais velho entre todos, mas após mim, a minha irmã Milena, tem a minha irmã Thalita e a Mirelle, que é a caçula. A minha vida junto com a minha família foi uma vida de muitos processos, de muitas dificuldades, de muitas situações dificílimas, que hoje eu vejo o cuidado especial de Deus para conosco, o amor de Deus para com a minha família, a graça do Senhor sempre estendida para este lar. Eu confesso a vocês que eu nunca compartilhei por inteiro o que eu vivi em minha infância. A única vez que mencionei esse testemunho por mais tempo foi em uma clínica de reabilitação de drogados, onde eu tive a oportunidade de compartilhar com eles um pouco da minha história. Nas igrejas por onde passo, falo pouquíssima coisa sobre o que vivi. E hoje eu decidi, com a autorização dos meus pais, falar para vocês um pouco do muito que Deus fez em minha vida. Tudo inicia-se por volta dos meus 8 anos de idade, aonde eu sempre estive presente com a minha família, no trabalho do meu pai, que era em um bar na BR-406. E uma certa noite, por volta dos meus 8 anos de idade, talvez mais que isso, eu me lembro que eu estava a brincar de uma brincadeira chamada tira-pedra, onde pegávamos pequenas pedras e tentávamos acertar a pedra do colega. E se acertássemos, ganharíamos um valor em dinheiro. E o nosso dinheiro eram carteiras secas de cigarro, onde trocávamos quando um ganhava do outro. Em um dia, uma certa brincadeira, eu ouvi uns homens a conversar com meu pai e falavam sobre pedra. E no momento daquela noite eu não entendia, ainda criança, e como toda criança, um pouco curiosa, me meti na conversa e disse: eu tenho muitas, vamos brincar comigo? E ali eu fui ignorado e não entendi o que eles se falavam, quando eles na verdade estavam falando da pedra, que hoje é a droga conhecida como crack, onde vemos nos noticiários a Cracolândia e muitas vidas presas a essa droga, vagando de um lado para o outro, sem ter esperança, sem ter vida, e uma vida de muita crueldade. Hoje eu irei falar para vocês. Não garanto
terminar o vídeo todo sem chorar, porque são lembranças muito fortes e muito preciosas para a minha vida. Ontem eu estava pela madrugada a orar e foi Deus que colocou isso em meu coração, para falar um pouco das maravilhas do Senhor em minha vida. Então eu lhe peço atenção para tudo que vai ser falado. Espero que Deus possa, através de todo esse testemunho de vida, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua família. Desde cedo eu comecei a ajudar meus pais. Desde cedo eu comecei a ir para o bar, na BR-406, onde meu pai vendia bebidas, como até hoje ele vende. Churrasco, tira-gosto, entre muitas coisas. E desde muito cedo eu presenciei ali naquela BR muitas coisas horríveis. Brigas, traições, adultérios, traições. Presenciei todo tipo de situação, homens vendendo drogas, pessoas entrando no mundo da criminalidade ali na minha frente, maquinando coisas horríveis. Ouvi muitas coisas, presenciei muitas coisas, vivi muitas coisas horríveis ali. Desde muito cedo estive ali a ajudar meu pai e ajudar minha mãe a ganhar o sustento do dia a dia. Com o passar do tempo, já estudando na escola e trabalhando muitos momentos nos horários vagos que tinha para ajudar meus pais, por diversas vezes assei churrasco, despachei bebida, trabalhei para ajudar meus pais naquele ganha-pão diário. E com o passar do tempo, estudando e trabalhando nesse sentido, passando por muitas situações entre meus pais, horríveis de uma criança presenciar em meio à sua família, em meio aos seus pais, a quem tanto ele ama. Toda criança ama muito seu pai e sua mãe. Por diversas vezes eu vi meu pai agredir a minha mãe. Por diversas vezes eu ouvi da boca de meu pai: eu vou matar a sua mãe, eu matarei a sua mãe. E eu vi por muitas vezes isso. E ele me dizia isso abertamente, sem talvez noção da gravidade daquelas palavras para mim. Estava a ouvir aquilo ali. Presenciei por diversas vezes meu pai pegar faca, meu pai pegar em cacetete, meu pai pegar até em um facão, o famoso facão. Nunca me esqueci daquela arma. Por anos e anos aquele facão esteve lá na minha casa. E eu tinha muito medo dele, porque diversas vezes vi meu pai com o facão tentar assassinar a minha mãe, correr atrás dela com o facão. Isso tudo não só em minha presença, como também na presença das minhas irmãs. Às vezes na presença de outras pessoas. Foram muitas noites que só não faltavam ter fim para mim. As noites eram muito longas. E por diversas vezes me acordei pela madrugada, com os dois brigando feio. E por muitas das vezes por causa da droga. Na maioria das brigas eu entrava no meio para proteger a minha mãe, para proteger ambos. Eu não queria ver aquilo. As minhas irmãs choravam muito, entravam em desespero. A minha irmã mais nova por muitas vezes entrou em crise, ao ponto de passar mal com as brigas, com as coisas que via, com as situações dificílimas dentro de casa.
No bar, certa vez, um homem pessoalmente chegou até mim em uma noite onde eu estava sozinho no bar, porque muitas das vezes eu fiquei sozinho no bar, trabalhando, sem o paradeiro dos meus pais. E o homem um dia chegou perto da churrasqueira onde eu estava assando um churrasco, e eu me lembro, nunca sairá da minha memória aquilo. Ele chegou perto de mim e disse: onde está o seu pai? Onde está capitão? Eu disse: eu não sei onde está meu pai. E ele levantou sua camisa e me mostrou uma faca e disse: de hoje seu pai não vai passar. Eu vou matar seu pai, e eu quero que você avise a ele isso. E ali eu já não sabia mais o que era assar churrasco, eu não sabia mais o que eu pensar, e eu entrava em desespero e fiquei muito atormentado com aquilo. Com pouco tempo meu pai passava em um carro e me chamava, e eu comecei a gritar: meu pai, um homem veio aqui querendo lhe matar. E ele fechou o bar. Entrei no carro com eles, meu pai e algumas pessoas, e ainda conseguimos ver o homem em uma rua, se escondendo para não ser visto. E logo após, depois de todos estes transtornos, eu ainda tive que ir à delegacia com meu pai. Eu me lembro que eu chorei muito. Fiquei na presença do delegado e do homem que queria assassinar meu pai, e a faca bem ali em cima da mesa, e eu vendo aquilo tudo, ainda criança. E tive que testemunhar tudo aquilo ali. E foi muito duro para mim aquela situação. Até hoje me recordo. Entre todas essas situações, Deus não permitiu meu pai morrer. Deus sempre livrou meu pai. Em outra situação, são inúmeras. Uma certa noite eu cheguei no bar onde minha mãe estava e perguntei pelo meu pai. Ela disse: meu filho, seu pai vai ali subindo a BR. E eu comecei a acompanhar meu pai com o olhar. Quando meu pai chega em uma esquina, um carro para firme perto dele, quase atropelando meu pai. E ali 3 homens saíram, um armado com cacetete, parece que outro tinha uma faca, questionando meu pai acerca de um cheque. E eu já gritava: mãe, vão matar meu pai, vão matar o meu pai, mãe. E ali eu corria junto com minha mãe para o local onde meu pai estava com aqueles homens, e deram muitas vezes nele com o cacetete, feriram seu rosto ou foi a sua cabeça. Eu me lembro que muito sangue jorrava. Um homem empurrou a minha mãe, ela caiu perto do meu fio, minhas irmãs correram para abraçar meu pai, no meio da confusão toda, e Deus ali livrava meu pai mais uma vez da morte. E os homens foram embora. E eu me lembro que naquela mesma noite, meu pai em casa, chegou alguns homens pela madrugada, amigos do meu pai, querendo tomar satisfação. E meu pai disse: não, deixa pra lá. Eu vi tudo isso. Foram dias de desespero para a minha alma, dias que perdi as contas de quantas vezes saí pela madrugada, chorando. Quantas vezes eu saí pela madrugada de bicicleta, pedindo a Deus encontrar minha mãe, porque ela tinha saído de casa para usar droga e eu não sabia a horas que ela iria voltar. E minhas irmãs choravam muito, perguntando a mim por muitas noites: onde está sua mãe? E eu confesso que foi difícil falar sobre minha mãe. E perguntavam onde estava minha mãe, e por diversas vezes minha mãe saiu. Mamãe saiu, vem já. Mãe, volta logo. E eu sabia onde minha mãe estava, nas drogas, pelas ruas, e andava em ruas muito perigosas, SEAC, Coab, Vila Nova. Por muitos lugares andei atrás de minha mãe por inúmeras vezes, procurando ela. E chorando, pedindo a Deus encontrar minha mãe naquela madrugada, enquanto minhas irmãs dormiam também muitas das vezes. Eu via meu pai quase todos os dias, usar a droga na cozinha da minha casa, da casa onde morávamos, outras vezes no banheiro, e ele já saía muitas das vezes do banheiro drogado. Por muitas das vezes eu via ele fazendo as drogas na mesa, via como fazia tudo. O cheiro da droga sempre tomava conta do ambiente. Era terrível. Por diversas vezes eu fui para a escola com o coração na mão, ainda criança.
sem almoçar, muitas das vezes. Algumas vezes com roupa suja e muito amassada. Minha mente por alguns momentos estava muito longe da escola, estava realmente nos meus pais. Eu confesso que muitos professores, talvez ao ouvirem isso de mim hoje, vão ficar se questionando: como eu nunca percebi? Talvez amigos de escola que estudaram comigo no Antônio Gomes, talvez se questione: como, Thales, você nunca comentou, você nunca falou, sempre viam você sorrindo, feliz. Mas eu estava a passar por tudo isso. E muitas das vezes eram muitos dias de solidão, de fome, muito choro mesmo. Eu tinha vergonha do meu lar. Eu confesso que eu não queria que ninguém soubesse das situações que eu enfrentava na minha casa, com a minha família, na realidade. Me tornei muitas vezes o dono da casa. Eu limpava, varria a casa, arrumava, cuidava das minhas irmãs. A minha irmã mais nova, eu por diversas vezes fiz o seu mingau, coloquei para dormir, dei banho. E nesse período ela me deu um apelido muito carinhoso. Ela me chama até hoje, em alguns momentos, de Tatá. É um apelido muito carinhoso que ela me deu e eu carrego isso comigo. Vi por muitas vezes minhas irmãs em desespero por não verem os pais em casa. Eu sempre tive que ser o mais forte, porque era sempre eu que elas buscavam. Era sempre eu que estava ali do lado delas. Muitas vezes enxugava as suas lágrimas quando eu chorava por dentro. Eu confesso a vocês que inúmeras vezes, isso meus pais não sabem, minhas irmãs não sabem, ninguém, a não ser o próprio Deus. Eu planejei me matar por muitas vezes. Planejei tirar minha própria vida por inúmeras vezes, de formas que eu não pudesse sentir mais dor. Algumas vezes eu planejei ir embora, sair de casa e nunca mais voltar, porque a situação era muito difícil para mim. Havia momentos que meu coração, ele por dentro apertava tanto, que parecia que ele sangrava por dentro. Era muito dolorido. Quando eu imaginava qualquer situação, meu coração apertava por dentro. Aquilo era algo muito difícil para mim. Foram dias difíceis, onde somente Deus via minha dor. E por muitas noites, em cima de uma beliche, na cama de cima onde eu dormia, ficava próximo à janela. Isso meus pais nunca vão saber. Nunca saberiam se eu não falasse. Eu orava muitas noites chorando e pedindo a Deus: Senhor, muda a minha família, muda a minha casa, tire os meus pais da droga, faça alguma coisa diferente, Senhor, eu não estou suportando mais. E algumas vezes reclamei com Deus por ter nascido nessa família, sem falar as muitas outras conversas com Deus que eu tive. O que eu venho relatando para cada um de vocês nesse breve testemunho é que não tem como ser medido por ninguém, a não ser por Deus. Tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, tudo que eu tive que enfrentar, somente Deus sabe a quantidade de vezes que eu
batalhei e enfrentei todas as situações na minha família e na minha vida. Só algumas pessoas que viveram momentos assim também tenham noção do que eu estou a falar. Talvez saibam que realmente é isso. Hoje vejo o grande amor de Deus. Hoje eu vejo a graça de Deus em minha família. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui para contar isso a vocês. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui para falar sobre todas essas questões. Hoje olho para trás e vejo com muita alegria meus pais longe da droga, do crack. É algo muito especial para mim. Hoje eu agradeço muito a Deus por ter nascido exatamente nessa família. Amo meus pais, minhas irmãs, de uma forma muito especial. Muito especial. Tenho muito orgulho do meu pai, pois ele tem um coração muito grande, muito generoso, muito bom. Ele sempre foi um excelente professor de matemática. Sempre me espelhei em ser um dia parecido com ele. Me espelhei muito em meu pai. E sou grato a Deus por ele. Por tudo que ele me ensinou em minha vida. Sempre foi um homem muito bom para mim. A minha mãe, eu não tenho nem palavras para falar sobre ela. Sempre é meu orgulho. Minha mãe sempre me deu carinho quando eu precisei. Diante de todas as suas dificuldades, sempre tentou me dar o melhor, junto com meu pai. A minha mãe, para mim, é uma mulher muito guerreira. Uma mulher muito batalhadora. Hoje, ver ela caminhando para a igreja, para mim, é um grande milagre. Algo que talvez eu nunca imaginasse. Eu tenho alguns sonhos. Eu peço a Deus que até a minha morte eu possa ver meus familiares, todos, vivendo a vida que Deus tem para eles, vivendo o melhor de Deus para as suas vidas, sendo felizes na presença do Senhor. E com isso eu quero dizer para você que talvez esteja passando por uma situação difícil, problemas, situações na família, não sei, e talvez ache que não tem mais jeito, não tem mais solução, não há mais alternativa. Saiba, ainda há solução para a sua vida, ainda há jeito para a sua história, ainda tem como as coisas mudarem. Deus ainda está a mudar famílias e vidas. Para mim parecia impossível, mas Deus mudou. Deus fez além do que eu imaginei. E eu tenho certeza que Ele pode mudar a sua vida, sua família. Para Deus nada é impossível. Ainda há uma saída para a sua história. Não é o fim. Deus tem algo muito especial para você e sua família. E eu tenho certeza que Deus, Ele está a te ouvir. Como Ele ouviu aquela criança pedindo que seus pais mudassem de vida, Ele está a te ouvir. Louvo a Deus por tudo, por quem eu sou, pela minha família, minhas irmãs, meus pais. Até hoje Ele tem o bar na BR, o bar do capitão. Que Deus abençoe a todos vocês e que este testemunho possa lhe ajudar, fazer você entender que nem todo mundo nasceu em palácio, nem todo mundo nasceu em castelo. Há pessoas que passaram por situações dificílimas e que Deus esteve ao lado de cada uma delas. Eu sou prova viva de uma parte. E hoje vocês perceberam que nem sempre por trás de um lindo sorriso há uma linda história. Às vezes há uma vida de muita luta, de muita tribulação, de muitas diversidades. E Deus, Ele muda a vida. Deus me mudou, resgatou a minha vida, me transformou em um homem que eu sou hoje. Eu louvo a Deus por tudo que Ele faz. E eu espero que Ele possa fazer na sua. Deus abençoe a cada um.
e que vocês possam ter um ótimo dia ou uma ótima noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço do seu amigo Thales. Fiquem na paz do Senhor Jesus.